bom dia. Estamos aqui com o Douglas. Bom dia. O Douglas vai apresentar para a gente aqui o modelo C10 Rivi Ultra híbrido. Ultra híbrido, vamos lá. Então nós vamos abrir o carro, né? Aqui a gente apresenta o cartão para o retrovisor, ele vai comandar a abertura. Vou comandar a abertura da porta e vou te convidar para você entrar que eu vou te apresentar o painel. Então aqui, toda vez que a gente entra no carro, a gente coloca o cartão aqui nessa base, né? Ele vai liberar a partida do carro. Então o cliente vai entrar no carro, então ele vai comandar, né, aqui no usuário, ele vai comandar a regulagem de banco. Então são 5 memórias, né? Então eu vou colocar aqui até 5 condutores. 5 condutores. Então eu vou regular, ele vai regular banco e retrovisor, né? Então, ok, regulei, abertura e fechamento das portas, mensagem de texto, se tiver do telefone, algum aviso, ele vai aparecer aqui nesse campo, conectividade Bluetooth, conectividade com a internet, né, Wi-Fi. Aqui, se eu tirar o cartão e colocar o telefone, eu vou ter um carregamento por indução e câmera. Então esse carro ele tem 4 câmeras, dianteira, traseira e laterais, e ele vai fazer em determinado momento, se o cliente comandar no REC, ele vai comandar a gravação de vídeo, né? Dentro dessa gravação vai ficar salvo data e hora e o chassi do carro, né? Bacana. Beleza. Então aqui a gente volta para a casinha, menu. Então a nossa tela de apresentação, ela tem alguns cenários que a gente pode estar escolhendo, né? Floresta suspensa, Alasca, né? Então eu tenho vários cenários, né? Eu vou escolher os Alpes Suíços, e aí a gente vai navegar agora nela. Então aqui, barra de menu rápida. Então aqui eu vou ter GPS. O GPS desse carro tem uma funcionalidade que é bem legal, que dentro da nossa rota, eu posso, por exemplo, pedir para ele me informar os pontos de abastecimento. Então eu vou navegar até a rota que eu coloquei, e aqui na bombinha eu vou pedir para ele me mostrar. Por favor, siga os regulamentos de trânsito atuais. Ele já está me dando 2 pontos de abastecimento elétrico, né? Então, se no meio do meu percurso eu quiser abastecer, eu vou apertar em algum dos dois, ele vai me navegar até lá. Inclusive ele já deve, como é que se fala, alertar se dá para chegar lá, né? Isso, exatamente. Ele já faz esse cálculo também. Então aqui é um GPS que tem essa funcionalidade, é bem legal. Vou sair dele, né? Vou apresentar agora a câmera 360, que quando eu aperto a tecla 3D, eu tenho toda a visão periférica do carro, né? Eu posso olhar frente, traseira, lateral, né? Então é bem legal. Lembrando que na ré ele vai priorizar a imagem enorme, né, da traseira do carro. E aqui nesse campo também ele vai me informar em centímetros quanto falta para o meu obstáculo. Então, câmera de ré, ar-condicionado desse carro é aqui que a gente comanda. Eu posso comandar ele por voz também, daqui a pouco eu vou dar o comando. Então aqui eu vou ligar ele. E aqui eu tenho as cortinas de ar que estão saindo aqui do painel. Então como que eu faço para regular essa cortina de ar? Com o dedo aqui eu altero o fluxo para cima ou para baixo, né? Beleza. Ainda dentro do ar-condicionado eu tenho a velocidade do ventilador, eu tenho desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, eu tenho recirculador de ar, e aqui onde tem um banco para frente e para trás é o banco do motorista e do piloto, do motorista e do passageiro, desculpa. Então aqui eu posso resfriar, né, tanto o do piloto como o do passageiro, e também se tiver em dias frios eu posso aquecer, né? Então seria a função do banco. Dentro do banco eu ainda posso comandar a regulagem tanto do motorista como do passageiro por essas teclas aqui, ó. Então, ó, eu estou regulando o banco, né, tanto do passageiro como do piloto. Então, voltando para nossa barra de menu, né? Então a gente vai ter aqui que eu pulei, que é Spotify e o som, né? Que eu vou comandar uma e a outra já vai abrir também pra gente a aba. Então eu vou comandar aqui uma música do Jack Johnson, né? Vou aumentar o volume. E aqui Tudo bem. Ele já fica na batida.
as luzes vão seguir as batidas da música. Então aqui, por exemplo, quando eu aperto, eu tenho os efeitos sonoros. Então eu posso dividir o som frente do carro, né? Ele vai sair lá na parte frontal. Eu posso jogar o som para a parte traseira. E aqui dentro do modo efeito sonoro, eu posso escolher o tipo de som que eu mais gosto. Então aqui a gente navegou Spotify e som. Então, dentro da nossa barra de aplicativo, a gente tem navegação, a gente tem câmera 360, gravação de vídeo, que eu já tinha apresentado anteriormente, estado do veículo. Aqui é tudo ligado à eficiência energética do carro em relação a combustível, a carga, quantos quilômetros por litro, quantos quilowatt-hora, então vai estar tudo dentro desse gráfico. E aqui eu vou ter sensor de pressão do pneu e aqui embaixo eu vou ter intervalo de revisão por tempo ou por quilometragem, né? Então, voltando para a barra de aplicativos, telefone, funções de telefone vão estar aqui nesse aplicativo. Mídia local, se você tiver música do seu telefone e quiser tocar, ele vai aparecer aqui nesse campo. Spotify a gente está escutando, rádio, né? Então rádio vai ser padrão. Então aqui, por exemplo, a gente está sintonizado já na antena 1, né? Seguindo, né, a barra de aplicativo, eu tenho o efeito soneca, que seria realmente para tirar uma soneca ou para dar uma relaxada dentro do carro, né? Então eu tenho alguns efeitos de natureza. Eu tenho o efeito chuvisco, né, que a gente escuta o som mesmo do chuvisco. Eu tenho floresta de bambu, eu tenho primavera clara, eu tenho grilos, né, e eu tenho ondas do oceano. Ainda bem que não botaram pernilongo. Barulho chato. Então aqui a gente tem alguns efeitos de natureza justamente para relaxamento, soneca mesmo, né? Então, Bom pra quem tá com criança, não tá tudo. E aí, cenários, né? É toda aquela parte que a gente pode otimizar na tela principal. Automatizar rotas. Automatizar rotas, então aqui eu tenho uma função que é: amanhã de manhã eu vou sair no carro, 8 horas da manhã, quero estar ouvindo a antena 1 e eu quero que o ar-condicionado esteja a 19 graus, ambos os lados. Eu já deixo essa função pré-programada. App Store, todos os aplicativos disponíveis para o nosso sistema operacional. Manual do veículo, papel de parede, são todos esses que a gente folheou, né? E links de acesso. Vamos supor que você esteja com o carro parado e quer, por exemplo, ver um vídeo no YouTube. O vídeo no YouTube, quando o carro está em movimento, ele não vai apresentar, né? Mas com o carro parado, a gente assiste, por exemplo, o YouTube normalmente, né? Então a gente clica aqui, né? Ele vai abrir o YouTube e aí eu posso navegar na barra que eu quiser escolher para poder assistir, né? Tá lendo? Né? Ele vai abrir o YouTube e aí dentro do YouTube eu posso, por exemplo, escolher a minha barra aqui de Em breve esse pesquisa. vídeo aqui que a gente tá fazendo. Então, em breve, muito em breve. Então aqui a gente vai ter menu de novo, eu volto, né? E aqui eu tenho os acessos rápidos. Então aqui eu tenho os modos de pilotagem do carro, conforto esportivo, também posso personalizar. Posso desativar as duas telas, abertura e fechamento do porta-mala por aqui. Ajustar espelhos retrovisores, então aqui na bolinha do volante eu vou regular o retrovisor do lado direito e lá no lado esquerdo do lado esquerdo. Então ele vai me sinalizar isso aqui. Também posso rebatê-los, posso aquecê-los caso esteja muito frio e ele esteja embaçado, então eu posso aquecer. E eu posso configurar para quando eu der ré, ele fazer o jogo para enxergar mais o chão, mais o meio fio, né? Então, voltando lá em cima então para a barra, modo proteção, muito importante para quem tem criança pequena ou pet. Se você sair do carro e trancar e colocar no modo proteção, ele vai aparecer uma mensagem na tela: volto logo, ar-condicionado ligado, justamente para quem estiver passando, né, olhar, não ficar assustado que tem uma criança presa dentro do carro, um cachorro, né, e possa faltar, por exemplo, ar aqui, né? Então ele tem esse modo proteção. Limitador de velocidade, sensor de fadiga, liberação do carregador, tampa de combustível. Esse carro ele é um REV, então ele tem de um lado carregador de energia, do outro lado tampa de combustível. Modo acampamento, o carro ele vira uma fonte de energia. Então, por exemplo, acabou a energia em casa ou vai para um acampamento, quer ligar um aparelho eletroeletrônico, ele vira uma tomada. Esse carro ele tem um adaptador que a gente coloca lá e ele vai alimentar esse aparelho,
né? Esse carro, pelo fato de a gente estar num carro REV ultra híbrido, ele é um carro elétrico, né? Eu posso usar energia elétrica ou eu posso usar o combustível. Nessa apresentação, a gente está no modo EV+. Então, por exemplo, vamos supor que eu não tenha carregado o carro no dia anterior e a autonomia está baixa. E eu quero gerar energia, né, para que ele carregue, para que tenha energia sempre no carro. Então eu posso aqui startar o motor a combustão, ele vai ligar e ele já vai começar a gerar energia para o nosso motor elétrico. Que no né? caso, a única função do motor, a combustão é gerar carregar, energia, só gerar isso. energia. Ele não gera tração, tá? Assistente de rampa, parou numa subida, numa descida, tirou o pé do freio, o carro não vai descer, o carro não vai subir, o carro vai ficar estabilizado. Aquecimento de volante, né? O volante aquece, né, em dias frios, regulagem do dimmer e o modo soné que eu já tinha falado anteriormente, que é aquele modo relaxamento. Beleza, então aqui a gente falou de todos os atalhos rápidos, todos os, né, acionamentos rápidos, barras de aplicativo, e aqui a gente falou de todos os aplicativos do carro. Eu vou dar alguns comandos que ele tem também, comando de voz. Então, por exemplo, eu vou comandar agora High Motor. Estou ouvindo. Desligar ar-condicionado. Ok, o ar-condicionado está desligado. High Motor. Estou chegando. Abrir todos os vidros. Ok, a janela foi aberta. High Motor. High Motor. É aqui. Fechar a cortina. Ok, a cortina de teto foi fechada. High Motor. Por favor, fale. Abrir porta-malas. Eu posso comandar a abertura e fechamento do porta-mala também por voz, né? Então, eu vou comandar aqui agora para ele fechar. High Motor. É aqui. Fechar porta-malas. Assim como abriu a cortina. Exatamente, abrir ou fechar a cortina. High Motor. Estou ouvindo. Abrir cortina. Ok, a cortina de teto foi aberta. Então eu expliquei algumas funcionalidades sobre comando de voz, alguns comandos ele vai aceitar e vai comandar, né? Ele está identificando que tem alguém perto do carro. Alguma coisa passou, alguém passou lá atrás, ele apitou aqui, né? É um aviso, né? Justamente para não colidir. Então, finalizando a apresentação do nosso painel, então eu vim aqui, configurações, iluminação, eu posso mudar a cor dos LEDs, posso comandar também automaticamente o acendimento dos faróis, né? Então, por exemplo, tá aqui automático. Se eu quiser comandar manualmente, eu vim aqui, aperto o farol, ele vai acender lá, ele está aceso. Ele me mostrou aqui, né? Ou eu posso deixar sempre no automático. Nas luzes interiores, que é a LED, por exemplo, eu posso mudar também a cor. Então a gente está vendo aqui que está em vermelho, né? Tá vermelho. Então eu posso, por exemplo, colocar azul. Posso, né? Ele vai ficar azulão. Então eu posso comandar também as cores. E dentro da música, a gente também tem os efeitos de ritmo musical, que ele vai piscar de acordo com as batidas da música, né? Então tem como também eu configurar. Seguindo aqui a barra, então eu tenho portas e janelas. Eu posso, por exemplo, regular a amplitude de abertura do porta-mala por aqui. Então, se o cliente tiver uma estatura baixa, eu posso comandar ele para abrir o porta-mala 80%, né? Eu tirei 20% de amplitude, né? Dentro da portas e janelas, eu posso, por aqui também, eu posso subir os meus vidros, né? Eu posso comandar a abertura e fechamento por aqui também, né? Seria um item a mais aí. Carregamento. Então ele está me dizendo aqui que eu tenho 81% de carga, eu rodo só com a energia 116 km, né? Condução, aqui a gente volta para os modos de pilotagem, né? Que a gente pode configurar e selecionar. Uma coisa bem legal desse carro é o sistema ADAS 2, então ele, dentro desse campo, ele está me dizendo algumas coisas. Ele está me dizendo que controle de cruzeiro adaptativo, centralização de faixa, sensor de ponto cego e frenagem de emergência. Então, todos esses acessos
eles são configuráveis. Certo é que a gente coloque sempre todos para atuar, né? Mas o cliente, por exemplo, quer tirar a frenagem de emergência, Leitor de faixa. ele pode, por exemplo, desligar ele tem também dentro do ADAS a leitura de velocidade da via. Ele vai ler a placa de velocidade, ele vai informar lá no painel. Então a gente também pode desativar, né? Seria um aviso a menos, mas é sempre bom que fique ligado. Som a gente já... Curiosidade, eu não sei se Vamos algum lá. carro tem isso, mas eu acho que esse aqui pode chegar a ter. Se ele sabe que a via é de 60, ele pode regular de acordo com a velocidade máxima da via, para você não passar dessa velocidade em tal via? Você vai conseguir passar, mas ele vai ficar pitando, ele vai ficar piscando lá no painel e dando sinais sonoros. Nada muito exagerado, mas ele vai te avisar. Legal. Ele sempre vai te comandar. Som, né? A gente já passeou sobre os efeitos, né? E sobre os tipos de efeito sonoro, né? Assistente Leap Moto, eu comandei algumas funções com a voz, né? E aqui a gente pode, por exemplo, selecionar inteligente. Inteligente, ele vai ouvir o motorista e o passageiro, né? Ou eu posso deixar só para o motorista comandar o comando de voz. Display, a apresentação desse painel foi todo no modo claro. Eu posso também utilizar o modo escuro, né? Seria uma outra função. E por último e não menos importante, a gente tem o sistema do carro, que eu vou ter segurança, manutenção, né? Ligar o veículo com senha. Então, se eu colocar o meu card no celular, eu vou precisar de uma senha de 4 dígitos para poder funcionar o carro, né? Lembrando que para funcionar o carro tem que pisar no freio 3 segundos. 3 segundos, 1, 2, 3, ele liga e vai embora. Se tiver com a senha, se tiver com o card no telefone, né? Aí a gente precisa digitar um dígito de uma senha de 4 dígitos. Então é aqui, a gente vai 1, 2, 2, 1, o carro vai ligar e aí a gente vai embora. Então, a apresentação do painel consiste na barra superior, acesso superior, barras de aplicativo, né? Os aplicativos aqui vão se repetir também, né? E as configurações do veículo. Muito É isso obrigado pela aula. É isso aí. A gente está apresentando, acho que em primeira mão, né? E no painel central eu costumo dizer que são informações vitais, como velocidade, indicador de marcha. O carro vai estar sempre aparecendo lá para ou parado ou em movimento. E o lado direito a gente vai ter os folders que eu posso mudar aqui no nosso volante. Então lá está aparecendo o GPS, eu posso colocar para ver a rádio que está tocando e eu posso ver também a eficiência energética do carro. Legal. Lembrando que o carro está aqui, a gente fez essa apresentação tudo e não ligou. Mas se eu pisar no freio 3 segundos, ele vai até o fundo. Ó, agora ele está ligado. Ligado. E o câmbio é aqui. Para desligar, você tira o pé do freio E retira o cartão. e Aí retira o vai cartão. Ele não tem botão liga e desliga. Tudo configurado. Uma funcionalidade também bem bacana desse carro, né, que vale a pena falar. Eu vou pedir para o senhor pisar no freio. E aí, por exemplo, a gente vai engatar o drive, né? E aí vamos supor que o cliente esqueça, né, de colocar em parque. Então, abre a porta, por favor, só para a gente fazer um teste. Ele já coloca em P direto, justamente para evitar que o cliente esqueça, né? E Com certeza. abriu a porta, ele já comanda em Medida de parque. segurança. Ou, né, a gente vai fechar a porta, vamos colocar em drive de novo, e aí apertou esse botão, o carro entra em parking de novo, novamente. Aproveitar, mostra a câmera de ré. Olha lá, design ré. Ainda tem aqui a 360, olha lá, a pessoa passando do lado. Isso. Excelente. Quando eu volto para parking ou drive, ele volta para o modo normal de novo. Perfeito. Então é isso aí. Obrigadão. Qualquer coisa, só procurar ele aqui Douglas no... Cruvinel, Leap Motor CIA. Valeu. Champion. Valeu.